A origem do arco-íris ou do arco celeste. Podemos usar a expressão arco-íris. Nós vimos aqui o episódio também de Noé se embriagando e amaldiçoando seu neto Canaã. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler hoje Gênesis capítulo 9. Seja bem-vindo, bom dia. Aproveite esse momento, se inscreva no canal. Não estou apenas lendo, mas lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Vamos lá, minha gente. Essa é a segunda leitura da Bíblia. Se você procurar no canal, já tem uma gravação do capítulo 9 de 2021. E agora eu estou em 2025, dia 28 de janeiro. Estamos lendo novamente a Bíblia toda. Vamos fazer isso até Jesus voltar. Aleluia. Vamos que vamos. Gênesis 9, versículo 1 diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, repetiu o que havia falado para Adão lá no início. Se é um novo recomeço, Deus está dando novamente as mesmas instruções. Ele criou o homem para frutificar e multiplicar-se. A ordem é que eles se multipliquem. Por isso foram colocados os casais na arca. Se tivesse entrado na arca só o clube do Bolinha, Noé e seus 3 filhos, ou só o clube da Luluzinha, a esposa de Noé e as 3 noras, o mundo tinha acabado ali mesmo, né? Mas, graças a Deus, entrou na arca Noé e sua família e eles se multiplicaram. Vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Ou seja, conforme disse para Adão lá no jardim, dominai sobre os peixes do mar, Deus está repetindo esse legado para Noé e seus filhos. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo que tenho dado, tudo vos tenho dado como a erva verde. Opa, tudo que se move? Então, me desculpe os veganos, os vegetarianos, mas eu prefiro as coisas que se movem, né? Um churrasquinho assado, uma picanha, né? Que está barato no Brasil. Então, Deus deu tudo para nosso alimento, para nosso mantimento. O Senhor permitiu que comêssemos de certos animais. Certos animais existem para a nossa subsistência. Fica bem claro aqui, como estava lá em Gênesis, Deus está também repetindo aqui. A carne, porém, com a sua vida, aí vem as recomendações, né? Vem as recomendações aqui em algumas coisas especiais. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comerei. Então, Deus não proíbe comer carne, mas ele separa alguns animais, né? Recomenda não comer, e diz: a carne com sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. O Senhor está falando aqui sobre derramamento de sangue. Deus não permite o derramamento de sangue e diz que isso será vingado. Versículo 6 fica mais claro ainda, ele diz assim: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Ou seja, sangue pagando sangue. Ok? Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Isso aqui é muito profundo. Significa que quando a pessoa está matando alguém,
É como se ela estivesse matando a Deus. Quando a pessoa está assassinando alguém, como Caim matou seu irmão, é como se ele estivesse matando a Deus. Então, desafio. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado. Vingança. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Por isso Deus não permite o derramamento de sangue. Mas vós, frutificai e multiplicai, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. O desejo de Deus era sempre que o homem se multiplicasse. Jardim, né? E agora aqui, eles estão reiniciando a história da humanidade após o dilúvio, e a ordem é a mesma. E falou Deus a Noé e a seus filhos, dizendo: eis que estabeleço, e eu, vírgula, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. E também com toda alma vivente, que convosco está, ou seja, os animais, de aves e de gado, de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra, até o totó, até o pet, o gatinho, o cachorro, o elefante. Com todos eles, Deus disse, eu estabeleço uma aliança. E que aliança? Eu estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a terra pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Deus viu a sua criação sendo destruída por causa do pecado, e ele promete aqui que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E a Bíblia é clara, na carta de Pedro, uma das cartas, que fala que os elementos ardendo em fogo se desfarão. O juízo de Deus no fim dos dias, na grande tribulação, será de outra forma, jamais com água. E para isso Deus vai estabelecer um sinal. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Essa tradução aqui não fala arco-íris, mas a NVT fala, e várias outras traduções falam a palavra arco-íris. Muitos alegam, né, que esse nome foi dado em homenagem à deusa Íris, uma cidade pagã. De fato, existe essa deusa Íris, Samíramis, rainha do céu, e depois, infelizmente, uma linha do cristianismo vai também associar a Maria, essa deidade feminina, uma coisa que vem da mitologia muito antiga. Mas existem algumas palavras que são substantivos para explicar um certo fenômeno. E o caso aqui, apesar de no original Deus falar arco, inclusive, eu expliquei isso na outra versão da live, arco aqui dá a ideia de um arco de guerra. É como se Deus estabelecesse o arco assim e dissesse: dilúvio, aqui você não entra mais. Como se Deus protegesse a humanidade com a sua palavra. Colocou ali um arco de guerra. Jeová é Senhor dos Exércitos, né? Então ele ordenou. Tinha uma canção da minha época que dizia: o mar entendeu e na praia ficou, e você foi em frente, a ninguém escutou. Então o mar só vem até a praia e quebra ali. E Deus disse então: meu arco estabelecerei. Então a palavra foi evoluindo e se transformou uma palavra arco-íris. Não quer dizer que você citando essa palavra, você está adorando a deusa Íris, não. Até porque João cita no capítulo 4 de Apocalipse, no capítulo 10, fala também a palavra arco-íris, se referindo a esse arco celeste. Outra coisa, existem palavras que você usa, que nós usamos, que vêm de origem
pagã, que naturalmente era nome de Deus e etc. Por exemplo, no seminário, nós estudamos uma disciplina chamada hermenêutica. Hermenêutica é de origem do deus Hermes, que era um deus grego. Ele era o intérprete dos deuses. Então, quando a gente lê e interpreta, chama de hermenêutica, hermenêutica bíblica. Tem também no direito, hermenêutica do direito. Lê a Constituição e interpreta. Está praticando hermenêutica. Então, é uma palavra que tem origem no nome de um deus grego. Então, isso aí é cultura, tá? Aí não tem, vamos dizer assim, pecado, você não precisa também dizer, não, está errado. Não, não está errado. Algumas traduções colocaram arco-íris porque foi o nome que foi popularmente sendo dado ao arco. Mas, de fato, a palavra original tinha arco, somente significando um arco de guerra, né? E Deus prometendo que não mais destruiria a terra com dilúvio. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E cá para nós é coisa linda do céu, né? Quem já viu um arco-íris, quer fotografar, quer mandar para a família, é uma coisa maravilhosa. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Lembrando que o livro de Gênesis é o livro das origens. Gênesis é uma palavra grega, o livro é Breshit, em hebraico, mas em grego é Gênesis. Então, os títulos do livro, dos 5 livros Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, estão em grego, apesar do nome dos livros e serem em hebraico e eles terem sido escritos originalmente em hebraico. Então, quando a Bíblia está falando aqui do ar, da chuva, do dilúvio, é porque é o livro do Gênesis, está dizendo a origem de tudo. Você hoje olha para o arco-íris e sabe onde ele aconteceu, onde ele surgiu, ok? Isso é o livro de Gênesis, explicando a origem das coisas. É o nome do livro, Gênesis, origens, princípios, começo. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa, um Deus de palavra, e ele mesmo estabeleceu essa aliança com Noé. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Agora, por que a Bíblia está falando aqui? Veja, Canaã não estava, né? Já que eles passaram um ano na arca, né? Pode ser até que Canaã tenha sido gerado na arca, mas ele até aqui não existia. É a primeira menção, é o primeiro neto que vai ser mencionado aqui, justamente porque vai acontecer algo aqui nos versículos seguintes que envolve Canaã. Estes 3 foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. Primeiro neto, Canaã. Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Veja, o tempo está passando, tá? O tempo está passando, porque se você ler rápido, você vai pensar o seguinte: Noé saiu da arca, plantou uma vinha, na outra semana já estava tomando vinho. Não, não foi isso. Aqui se passa já algum tempo. Começou Noé a ser lavrador da terra, lavrar dá trabalho. Lavrar, arar, semeou, e aí cresceu, né? Bebeu do vinho, embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Aqui nós temos um episódio muito grave, ao mesmo tempo difícil de entender. Diz que ele ficou nu, se descobriu diante da sua tenda. A primeira coisa que nós temos que entender é que eles estão vindo de uma geração corrupta, apesar de Noé andar com Deus, ser um conhecedor da palavra.
Eles estão vindo de uma cultura muito pecaminosa, né? E aqui, quando ele tomou o vinho, aflorou na sua mente algumas lembranças e ele ficou nu. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Ou seja, o filho chamado Cão, que é pai de Canaã, ele não teve a devida reverência com a nudez de seu pai, mas fez saber. Aí aqui tem mais algumas suposições, não convém citar. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Respeito, reverência pelo seu pai. Aqui nós temos algumas coisas interessantes. Dá a entender que Cão debochou, né? Dá a entender que Cão não teve a devida reverência diante da nudez de seu pai. Não cobriu seus olhos. Enquanto os outros dois pensaram, nosso pai é como Deus para nós. Não podemos ver a sua nudez. E, de forma reverente, cobriram a nudez de seu pai. Isso mostra também, do ponto de vista espiritual, que quando o seu líder, o seu pai espiritual, comete um erro, você jamais deve jogar no ventilador, porque você é filho. Jamais deve expor a nudez de seu pai. É uma lição espiritual que todos nós devemos aprender. Jamais devemos expor a nudez do pai. Outros que expõem. Você, filho espiritual, jamais deve fazer isso. E despertou Noé do seu vinho e soube que era seu filho, o que o seu filho menor lhe fizera. Soube, era. Ou seja, apesar do texto não narrar mais detalhes, né? Mas pode ter algo a mais que tenha acontecido aqui, que diz que o seu filho menor o fizera. Só a falta de reverência já era suficiente para Noé castigá-lo. Mas o interessante é que Noé diz, maldito seja Canaã. Ele não amaldiçoou o Cão, amaldiçoou Canaã, que era filho de Cão, de Cã, ou Cão. Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja a seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, de onde vem a descendência semita, de onde vêm os judeus, e seja-lhe Canaã por servo, que será a terra dominada futuramente e conquistada por Israel. Interessante, né? Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, terra que foi conquistada pelos judeus no futuro. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Bem, esse é o nosso cronograma de leitura. Nós já lemos até aqui João, as 3 epístolas, e estamos lendo paralelo, 17 e 9 horas da manhã. 9 horas lendo Gênesis e 17 lendo o Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos que dedicou esse tempo para ler e aprender a tua palavra. Seja conosco, nos abençoe, nos oriente, graça, sabedoria. Ó Deus, e não nos deixe ser irreverentes, mas entender e discernir como tratar, ó Deus, os nossos pais, segundo a carne, e também os nossos pais espirituais. Eu oro
pela vida de cada um dos teus servos, oro pela nação de Israel, a cidade de Jerusalém, e também oro pelo Brasil. Que assim seja um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.